Não estamos no fim. Estamos indo para casa. Se você está com a sua Bíblia, abre em Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. Nós começamos o ano continuando a série, o tema Apocalipse, e hoje vamos ouvir do Senhor a sétima e última carta à igreja da Laodiceia. E eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu intitulei de "Não deixe Jesus fora da sua vida". Olha aí para quem está do seu lado, diga a essa pessoa: não deixe Jesus fora da sua vida. É curioso a igreja de Laodiceia, porque a gente vai ver que ela se tornou uma igreja aonde Jesus não era bem-vindo na igreja. Jesus está na porta da igreja dizendo: ei, tem espaço para mim aí dentro? E a igreja estava reunida, entretida com tanta coisa que se esqueceu que a reunião dela, na verdade, tinha como propósito a presença do próprio Jesus. E a partir dessa carta, nós vamos ser encorajados pelo Senhor a vivermos uma fé entusiasmada, apaixonada, inteira com Jesus. Se você tem a Bíblia aberta, acompanha o texto bíblico a partir do verso de número 14, onde a palavra de Deus diz: escreva esta carta ao anjo, ao mensageiro, ao pastor, ao líder da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. Jesus aqui, como remetente da carta, ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Deixa a tua Bíblia aberta, daqui a pouco nós voltamos para ela, mas vamos orar uma vez mais. Baixa tua cabeça e fecha seus olhos. Pai, nós te amamos e te adoramos. Jesus, obrigado por nos proporcionar tamanha salvação por meio do seu sacrifício. Espírito Santo, obrigado pela sua presença em nosso meio. Fala conosco, Espírito Santo. Precisamos ouvir da tua voz. Espírito Santo de Deus, quebranta o nosso coração. Leva-nos a uma fé autêntica, a uma fé entusiasmada e apaixonante. Nós precisamos do Senhor, carecemos da tua voz. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Essas 7 cidades da Ásia, dentre elas Laodiceia, eram cidades muito distintas uma da outra. Se você for lembrar de Sardes, você vai lembrar que ela era uma cidade comercial. Pérgamo, uma cidade poderosa, multirreligiosa. Esmirna, uma cidade pobre. E então, agora chega Laodiceia, uma cidade rica, fundada 250 anos antes de Cristo, uma cidade onde abrigava os milionários, uma espécie de refúgio dos milionários romanos que iam para Laodiceia se banhar nas suas águas termais e viver uma espécie de vida luxuosa em Laodiceia. Um centro bancário, um centro da indústria de tecidos, um centro médico, um centro também hospitalar, aonde as pessoas eram tratadas através de alguns recursos que havia em Laodiceia. Portanto, a marca da cidade de Laodiceia é uma cidade rica, uma cidade de ostentação, uma cidade onde as pessoas demonstravam todo o seu poder econômico através da ostentação em que viviam. Jesus está escrevendo agora uma carta para essa igreja que se reúne nessa cidade. Jesus se apresenta a essa igreja a partir de 3 características. Primeiro, ele diz: eu sou
o Amém. O Amém, aliás, talvez você não saiba, é um termo hebraico que no fim da sentença significa que assim seja. Quando Jesus fala, eu sou o Amém, o que ele está dizendo é que ele é o cumprimento das promessas e profecias de Deus, dizendo que todas as coisas são realizadas por ele e nele. Ele se apresenta também como a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, aquele que fielmente cumpriu as promessas e profecias e dá testemunho do Pai para que nós saibamos quem Deus é. E ainda se apresenta como a origem de toda criação, corroborando com as palavras do próprio João, que escreveu também o Evangelho segundo João, quando ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus é apresentado agora a Laodiceia como aquele que é a origem de todas as coisas, como se dizendo para essa cidade: sabe aquilo que vocês ostentam, então, tem origem em mim. Sabe a riqueza que vocês têm, então, se originou em mim. Sabe tudo aquilo que vocês veem, então, veio tudo de mim. Não apenas veio tudo de mim, mas tudo é meu e é sustentado por minha causa. Jesus está dando uma carteirada de antemão a essa igreja vaidosa e altiva, que por conta da sua riqueza pensava que detinha algum tipo de poder, até mesmo em relação ao próprio Deus, ao ponto de viver uma fé cristã destituída de Cristo. Parece loucura isso, mas acredite, tem muita gente que vive isso. E essa era a igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo para essa igreja: sem mim vocês não podem nada, eu sou Amém. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: eu sou a testemunha fiel e verdadeira, as minhas palavras e quem eu sou é a verdade, não aquilo que vocês pensam. Jesus de antemão está dizendo para a igreja da Laodiceia que ele é a origem de toda a criação, o criador de todas as coisas. Feito essa apresentação, então Jesus destina a seguinte mensagem à igreja de Laodiceia. Olha essas palavras que duras, verso de número 15: sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, a altivez da igreja em Laodiceia: sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Uau! Jesus desceu a porrada na igreja de Laodiceia, vamos combinar, não é? Uma igreja tomada de altivez, que é definida por Jesus como sendo uma igreja morna. E é curioso esse comparativo e essa figura ilustrativa usada por Jesus, porque ele se apropria de uma realidade que a cidade vivia para eles entenderem a mensagem. A cidade de Laodiceia era uma cidade que ao sul ela tinha águas termais. Quem aqui já foi em uma água termal? Maravilhoso, gostoso, tomar um banho, ficar assando lá, cozinhando, estilo caranguejo. No sul havia águas termais, porém os aquedutos que levavam água termal até a cidade de Laodiceia, nesse transporte da água, chegava em Laodiceia morna. E quando chegava morna em Laodiceia, não servia para nada. Não servia para nada porque não era potável para se beber,
não servia mais como água termal, e portanto era um tipo de água desperdiçada, que inclusive, para aqueles que ingeriam de forma literal, causava mal-estar e vômito. E Jesus está dizendo: vocês conhecem água morna, não conhecem? E a igreja de Laodiceia está dizendo: conhecemos. Então, vocês são igual. Eu vou vomitar vocês. Vocês me dão ânsia. Eu tenho vontade de colocar vocês para fora da minha boca, porque vocês não são nem quente, nem frio. Melhor se fosse uma coisa ou outra. Agora, é interessante pensarmos que aqui Jesus não está definindo o ser frio como uma virtude. Jesus não está dizendo que se a igreja de Laodiceia fosse incrédula, cética, longe dele, eles seriam salvos ou algo do tipo. O que Jesus está dizendo é que se a igreja da Laodiceia fosse fria, pelo menos ela saberia do seu problema, e sabendo do seu problema, poderia buscar auxílio e ajuda para consertar o seu problema. Agora o problema é que a igreja da Laodiceia era morna, ela pensava que era e não era, ela vivia uma crise de identidade espiritual, ela pensava que era uma igreja de Deus, mas não era, ela pensava que era uma igreja que tinha Jesus, mas não tinha. Ela pensava que era uma igreja que estava garantida para a eternidade, mas não estava. E vamos combinar? Pior que estar errado é estar sinceramente errado. Porque aquele que está errado, a gente pode ainda convencer. Agora aquele que sinceramente permanece no erro, isso é difícil. E é sobre isso que Jesus está falando à igreja da Laodiceia. Vocês são mornos, e eu não vos chamei para serem mornos. Meu irmão, na espiritualidade cristã, não existem duas categorias de crentes: os espirituais e os carnais, os quentes e os mornos, os consagrados e os não consagrados. Não existe. Na religiosidade cristã existe, mas na fé cristã não existe. Jesus deixou muito claro que quem não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus deixou muito claro que quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e dia a dia o seguir, não pode ser seu discípulo. Portanto, na fé cristã só existe uma categoria de crente. Sabe qual é essa categoria de crente? Entusiasmado, cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus. O que eu estou dizendo é que você não pode terceirizar a tua espiritualidade. O que eu estou dizendo é que você não tem chamado para viver uma fé morna. O que eu estou dizendo é que não é suficiente você ser um mero frequentador de igreja, sem viver uma espiritualidade pulsante, viva e verdadeira. O que eu estou dizendo é que não existe cristão morno. Existe cristão sinceramente errado. E esse cristão sinceramente errado não é crente, é simplesmente alguém auto-enganado. Isso obviamente é um confronto talvez para você, e o confronto é porque você talvez sustenta a ideia de que o pastor tem que ser consagrado, o líder do seu grupo pequeno tem que ser consagrado, e tem que, mas você também tem que, porque se tratando da fé, não existem categorias diferentes de crentes. Eu sou tão filho de Deus quanto qualquer um que foi comprado pelo sangue de Jesus, e a minha fé tem que ser tão autêntica, genuína, firme, verdadeira, quanto a tua fé que crê em Jesus. Nós, junta e coletivamente, devemos viver uma fé entusiasmada. A vida cristã não abre espaço para que vivamos uma fé sem
entusiasmo. Ah, pastor, mas eu não quero ser fanático. Meu irmão, existe uma diferença muito grande entre fanatismo e entusiasmo. O fanatismo está atrelado a um ativismo religioso de aceitação social, aonde inserido no meio de uma comunidade você quer se destacar e ser aceito, e por isso então você se move em atividades querendo ser aceito pelos homens, enquanto o entusiasmado é aquele que é cheio de Deus, e aquilo que ele vive e faz é reflexo daquilo que ele crê, e ele faz por amor a Jesus, ele faz porque tem uma vida com Deus. Não tem a ver com aceitação, tem a ver com o fato de que ele já foi aceito, tem a ver com o fato de que ele já entendeu que pertence ao Senhor, e portanto a sua vida deve ser para a sua glória. Jonathan Edwards, um avivalista norte-americano que foi o precursor do grande avivamento na Nova Inglaterra, ele dizia o seguinte: devemos ter luz na mente e fogo no coração. O fanático não tem luz na mente. O fanático é tolo. O fanático faz aquilo que o guru religioso diz para ele fazer. O entusiasmado é biblicamente esclarecido, e ele oferta não porque foi persuadido através de uma palavra, ele oferta porque o seu coração e a palavra o impulsiona a fazê-lo de forma entusiasmada. Ele adora não porque está sendo envolvido em um ambiente de música alta ou algo do tipo, ele adora porque ele sabe que Jesus é digno de adoração. Você percebe que é totalmente diferente o entusiasmo do fanatismo? E o que eu quero que você perceba é que Jesus nos chama para sermos filhos entusiasmados. Aliás, eu amo essa palavra entusiasmo. Ela vem do grego entheos, que significa literalmente em Deus. Por esse motivo, não existe crente morno. Existe falso crente iludido morno. Mas aqueles que de fato creem no Senhor são cheios do Espírito Santo, são cheios da vida de Deus, são cheios da alegria de Deus. Eu não estou falando sobre passar por dificuldades e vales que todos nós passamos, mas eu estou falando sobre viver uma vida corandel, uma vida diante da face de Deus de dia e de noite, uma vida de devoção e adoração ao Senhor, porque Ele é digno de adoração. Não está atrelado a uma instituição religiosa temporária, mas está atrelada a um coração que crê nas palavras do Senhor. Um crente morno é pior do que um incrédulo. Um crente morno é um cachorro disfarçado no meio das ovelhas. É um cachorro, um lobo com pele de ovelha aí, ó. Esse é o crente morno. Ele acha que é, mas não é. Ele se convence que é, mas não é. E essa era a igreja da Laodiceia, uma igreja que não tinha nem a presença de Jesus no meio dela. Entretanto, por causa da sua altivez, ela estava se autoconvencendo de que estava tudo bem, mas não estava. E por isso se entregava a uma autoconfiança débil. Qual era o discurso da igreja de Laodiceia? Eu sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma. Não minta para si mesmo. Talvez uma das maldições de ter saúde é achar que somos imortais. Talvez uma das maldições de se ter dinheiro é achar que se compra tudo com dinheiro. A igreja de Laodiceia achava que porque tinha muito dinheiro, ela podia comprar o próprio Deus, comprar a salvação. E por esse motivo, ela olhava no espelho e dizia acerca de si mesmo: eu sou rico, próspero, não preciso de nada.
E não é porque você tem dinheiro que você é o melhor, não é porque você tem dinheiro que você pode comprar todas as coisas, não é porque você é rico que você é autossuficiente, porque no final das contas, meu irmão, todo o tesouro dessa terra será consumido pela traça e pela ferrugem, e será destruído junto com os homens. Viemos ao pó e ao pó voltaremos. Portanto, essa altivez e arrogância, baseada em uma perspectiva extremamente limitada e temporal da igreja em Laodiceia, os levava a ter uma postura reticente a uma verdadeira espiritualidade, ao ponto de não se preocupar em ter a presença de Deus no meio deles. E sabe qual é a descrição que Jesus faz acerca dessa igreja e talvez acerca de você? Olha o que ele diz: quer saber, Laodiceia? Vou falar a verdade ao teu respeito. Você se acha rico? Andando de carro importado, roupa de marca, vivendo e acontecendo, acha que é imbatível, acha que é o dono de todas as coisas. Então, deixa eu lhe falar a verdade sobre você, Laodiceia. Você é infeliz. Jesus estava como dando um diagnóstico para aqueles crentes, dizendo: eu conheço o seu travesseiro, e sei o quantas vezes você deita no seu travesseiro infeliz, com a conta bancária cheia, mas com uma infelicidade no coração profunda. As suas redes sociais disfarçam muito bem, mas eu sou aquele que olha para além das redes sociais. Eu sou aquele que sabe tudo que você faz, e você é infeliz. E não apenas infeliz, mas miserável. Jesus dá um jab e um direto na igreja de Laodiceia, dizendo: você é miserável. Você acha que pode todas as coisas, mas você é dependente, carente de tudo. Você precisa de tudo e de mim mesmo. Você é pobre, não tem condições de comprar o meu perdão. Você é cego, você não está enxergando. Você está nu e não vê a sua vergonha. Jesus faz uma descrição profunda e verdadeira sobre uma igreja que, por ser rica, era miserável, pobre, cega e nu. E o problema não estava na riqueza, o problema estava na cegueira que a riqueza causou nesse povo. Ao pensar que o céu pode ser comprado em 10 vezes no cartão Black, ao pensar que a eternidade pode ser parcelada com o limite interminável que você tem no cartão, essa igreja havia perdido de vista que Jesus é o Amém, que Jesus é a origem de toda a criação, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E qual é a solução e a resposta que Jesus dá a essa igreja? Olha o verso 18: eu te dou um conselho, compre de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, finalmente entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Essa igreja que se achava autossuficiente é diagnosticada por Jesus como pobre, miserável, cega e nu.
E Jesus dá a essa igreja uma solução. E qual é a solução que Jesus dá a essa igreja? Compre de mim. Não é compre do pastor, não é compre uma indulgência, é compre de Jesus. E isso é de uma riqueza ilustrativa enorme. Porque o que Jesus está dizendo àquela igreja é que aquelas pessoas de fato deveriam pagar o preço de seguir a Jesus. E a pergunta que eu lhe faço é: qual é o preço de seguir a Jesus? Ou melhor, tem preço seguir a Jesus? Respondendo a primeira pergunta, sim, tem preço. E a segunda pergunta, qual é o preço? Diga-se comigo: tudo. Esse é o preço de seguir a Jesus. Tudo. Jesus não aceita a tua esmola de tempo, de devoção, de adoração. Jesus não aceita sobras. Jesus não está carente, necessitado do que você tem. Ou você está com Ele por completo, quente e entusiasmado, ou simplesmente você não está. O preço de seguir a Jesus é tudo. E é interessante porque essas palavras de Jesus à igreja da Laodiceia ressoam o que Jesus já havia ensinado nos evangelhos, quando ele diz que o reino de Deus é comparado a um homem que procurava pérolas de grande valor. E quando ele achou um terreno que tinha uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo para comprar aquele terreno e ter o reino de Deus. Ou ainda a parábola do tesouro de valor, que é basicamente a mesma coisa. O reino de Deus é como um tesouro de muito valor que um homem encontrou, e quando encontrou foi e vendeu tudo que tinha para ter aquele único terreno. Ou as palavras de Jesus quando ele diz: quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, este a salvará. O que Jesus está dizendo é que não tem a ver com indulgência, não tem a ver com práticas religiosas esdrúxulas, tem a ver com uma vida no altar, tem a ver com uma dedicação completa, tem a ver com se entregar por inteiro. Não são áreas da minha vida, é toda a minha vida. Não é o meu domingo, é toda a minha semana. Não é um dia do ano, é todo o meu ano. Não é apenas um ano, são todos os meus anos. Não é apenas o meu passado, mas é meu presente e meu futuro. É toda a minha vida dedicada ao Senhor. Isso é comprar de Jesus. E aí então, usando dessa ilustração, Jesus diz: compre de mim, e aí você será rico. Porque qual valor há ser rico diante dos homens, mas ser pobre diante de Deus? Talvez Deus tenha te prosperado financeiramente, e glória a Deus por isso. Todas as bênçãos vêm do Senhor. Agora, o teu dinheiro, a tua conta bancária, não vão para o teu score celestial. O que adianta ser rico diante dos homens, mas ser pobre diante de Deus? Compre de mim ouro refinado, e você será verdadeiramente rico. Compre vestiduras brancas, para tapar a sua nudez, e você será santo. Compre colírio para aplicar nos olhos, para você enxergar o mundo como ele de fato é, para você enxergar a eternidade como de fato ela é. Jesus está dizendo para a igreja em Laodiceia: ei, essas palavras são duras, não é? Mas deixa eu lhe falar algo, elas são duras porque eu os amo. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E para mim aqui entra o maior contraste do texto em algo muito louco de pensar, não é? A igreja da Laodiceia estava reunida, tenta imaginar isso na tua mente. E o que Jesus está dizendo é: eu estou aqui na porta, batendo, para ver se alguém abre a porta para eu entrar na igreja, que é minha. A igreja da Laodiceia fazia a festa do aniversariante sem o aniversariante.
A igreja da Laodiceia fazia uma reunião para Jesus sem Jesus. Jesus não era bem-vindo. Mas sabe, não tão distante da igreja de Laodiceia, talvez assim seja a sua vida. Você está vindo ao culto, mas Jesus não está em você. Você lê a Bíblia, mas não com Jesus. Jesus não é bem-vindo. E não é bem-vindo porque na sua altivez você acha que pode viver uma espiritualidade vazia do próprio Deus. A boa notícia é que Jesus está batendo na porta daqueles que se esqueceram dele. Agora, o fato de Jesus estar batendo na porta é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo uma má notícia, venhamos e convenhamos, porque significa que ele está do lado de fora. Volta e meia alguém diz: pastor, eu ouço como se Jesus estivesse me chamando, e ficam muito felizes com isso, e óbvio que eu fico feliz, mas na verdade isso é muito triste, porque se Jesus está chamando, quer dizer que Jesus não está com ele, porque se estivesse com ele não haveria necessidade de bater na porta e chamar. O fato de Jesus estar batendo na porta é que ele não era bem-vindo em Laodiceia. O fato de Jesus estar batendo na porta quer dizer que essa igreja preferia as bênçãos do que a presença. O fato de Jesus estar batendo na porta significa que Jesus não participava das decisões daquele povo, porque era uma igreja cristã sem Jesus. E sabe qual é a tristeza? Somos um país cristão sem Jesus, uma geração cristã sem Jesus, igrejas de Jesus sem Jesus, e isso deveria nos confrontar, porque se de fato vivemos uma fé ausente da presença pessoal, real de Deus em nós e através de nós, a nossa fé é morna. E se ela é morna, sabe qual é a palavra de Jesus? Eu tenho vontade de vomitá-lo da minha boca. Por fim, verso 21: o vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em meu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta é maravilhosa em vários sentidos, e não é uma carta para os ricos, também, mas é uma carta para aqueles que se acham ricos, ausentes da verdadeira riqueza que é Jesus. Talvez financeiramente você não é rico, mas se acha autossuficiente, ao ponto de viver uma vida ausente e negligente em relação à presença de Deus. Talvez, olhando para o ano de 2023, você vai lembrar-se de esporádicos dias em que você orou, em que você depositou diante de Deus a sua confiança. Talvez, olhando para o último ano, você vai lembrar só de alguns dias que você veio à igreja, adorou a Jesus ou algo do tipo. E meu irmão, isso não é cristianismo. Como pastor, obviamente que eu devo ser padrão para os fiéis, como a palavra de Deus diz. Entretanto, eu sou padrão para os fiéis, para que você, olhando para a maneira como eu vivo a fé, viva da mesma forma. Não é pastor apenas que deve ter um casamento exemplar, você tem que ter um casamento exemplar. Não é pastor apenas que tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Não é pastor que deve orar, você deve ter uma vida de oração. Não é apenas pastor que deve adorar o Senhor, você deve adorar o Senhor. Não apenas líderes que devem participar ativamente da obra de Deus, você deve participar ativamente da obra de Deus, porque na fé cristã não existem duas categorias de crente, quentes e mornos. Existem quentes e não crentes. E a resposta é, ou melhor, a pergunta é: quem é você?
Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ali farei morada. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você é essa pessoa que reconhece que vive uma vida ausente de Deus, talvez inclusive você é um frequentador da igreja, gosta de Jesus, gosta da Bíblia, mas vive uma fé opaca, uma fé morna, uma fé sem entusiasmo. Se você é essa pessoa, Jesus está batendo na porta da sua vida, dizendo: ei, eu estou aqui, abra a porta. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Na última mensagem do tema Apocalipse, nós ouvimos do Deus que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que ninguém pode abrir. Mas essa porta, Jesus está dizendo que é você que tem que abrir. Essa porta de devoção, de entrega, de renúncia, de dedicação, é você que tem que abrir. Portanto, se você reconhece que vive uma vida ausente de Deus, chegou o dia de você abrir a sua porta e dizer para Jesus: Jesus, eu preciso de você na minha vida, eu preciso de você na minha história. Eu sou miserável, eu sou cego, eu estou nu, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu amém, eu preciso do Senhor. Se você é essa pessoa que não tem uma vida com Deus, mas no íntimo do seu coração você anseia, deseja ter essa vida com o Senhor, aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar mesmo, repita comigo essa oração. Jesus está aqui batendo a sua porta e Ele ouve a sua voz. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho vivido uma vida ausente do Senhor, e eu me arrependo por isso. Eu reconheço que sou pobre, cego, miserável, nu. Eu reconheço que eu preciso de Ti, Jesus. Me perdoe por até aqui negligenciar a Tua presença. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Eu não quero ser vomitado pelo Senhor no dia do juízo, mas pelo contrário, eu quero ser aceito nas Tuas moradas. Senhor Jesus, eu reconheço que só Tu podes me salvar, e que Tu és o único Deus a qual eu devo adorar. Eu me rendo a Ti, Jesus, e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na tua vida e história, e eu quero muito orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez essa oração junto comigo, levante uma das suas mãos. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, por gentileza, onde você está mesmo, no seu lugar, coloque-se em pé. Nós vamos orar por sua vida nesse momento. Você que fez essa oração reconhecendo, como Laodiceia, a sua dependência, a sua necessidade do Senhor, coloque-se em pé. Deus está fazendo algo extraordinário na tua vida. Se você está acompanhando essa transmissão e fez essa oração também, coloque nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por você também nesse momento. Eu quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a me ajudarem em oração por eles.
Abrace-os, coloque as mãos sobre os ombros. Vamos orar juntos, clamando ao Senhor algo novo que só o Senhor é poderoso para fazer. Você que está sentado, estenda as suas mãos, vamos orar ao Senhor. Jesus, nós dependemos completamente de Ti. Tu és o Amém. Tu és a origem de toda a criação, o Alfa e o Ômega, o sustentador de todas as coisas. Dependemos completamente de Ti, Jesus, e não queremos viver uma religiosidade vazia da Tua presença. Livra-nos de sermos mornos. Espírito Santo de Deus, colocamos diante de Ti a vida dessas pessoas que hoje estão dizendo que precisam de Ti. Encha-os da Tua vida, Senhor. Dê a eles do fogo, da chama da Sua presença. Derrama sobre eles da alegria, da paz que excede a todo entendimento, que vem do Senhor. Comece algo novo e extraordinário na história deles a partir daqui, Senhor. Nós clamamos Tua graça, Tua salvação sobre eles, e como igreja nós nos alegramos ao saber que todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. Abençoa-os, ó Pai, e receba-os como filhos amados do Senhor. Oramos e os colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas, se alegrar em Jesus. Aleluia. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé. Você que fez essa oração, se rendendo a Jesus, escute aqui rapidamente. Assim que acabar o culto, daqui a pouco nós vamos encerrar orando. Aqui do meu lado direito, lá naquela porta, nós temos um lounge, um ambiente para podermos te receber. Nós queremos te ajudar a caminhar com Jesus a partir daqui, porque cremos de verdade que ninguém vai até Jesus se Ele mesmo não trouxer. Portanto, cremos que Deus está fazendo algo na sua vida. Assim sendo, assim que nós acabarmos de orar, eu quero te encorajar a ir aqui do meu lado direito, lá naquela porta. Nós queremos conversar com você muito brevemente e te ajudar a caminhar com Jesus a partir daqui. Quero também encorajar os irmãos que abraçaram essas pessoas, se possível, conduzi-los até lá e estar junto com eles lá durante esse tempo para conversarmos e nos conhecermos, e cremos que Deus está começando algo na vida de vocês. Amém? Dito isso, a carta à igreja da Laodiceia nos ensina uma lição preciosa. Qual? Não existe crente morno. Amém? Ah, pastor, eu só quero viver uma fezinha, quando der um tempo vou na igreja. Eu respeito o processo de Deus de te levar ao convencimento até que você de fato creia e viva o Evangelho. Mas não confunda um processo de salvação com a vida cristã. Você é bem-vindo. Se você quiser vir uma vez por ano à igreja, você sempre vai ser bem-vindo aqui no nosso meio. Porém, você ainda não está vivendo a vida cristã. A vida cristã não é vivida dessa forma. Ela não é vivida esporadicamente, ocasionalmente, quando sobra tempo, quando sobra dinheiro, quando tem ocasião, quando eu sinto no coração algo do tipo. Não. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de entusiasmo e devoção, de entrega ao Senhor, não com pesar, não com tristeza, muito pelo contrário, com alegria, por sabermos que é Ele que tem cuidado de nós. Quantos experimentam isso na sua vida? Portanto, 2024 está começando. Eu quero te encorajar a botar fogo nessa igreja em 2024. Amém?
a vivermos uma fé entusiasmada, apaixonante, que dê testemunho para a cidade, para o mundo, que Jesus é digno de ser adorado, que Jesus é digno de ser louvado, que Jesus é digno da nossa vida, da nossa entrega por completo. Você está junto comigo nisso? Que no nome de Jesus o Senhor não tenha vontade de vomitar a gente, que Jesus não fique do lado de fora da nossa igreja, batendo na porta, dizendo: ei, vocês vão me convidar para entrar? Mas que Jesus seja o centro das nossas reuniões, seja o motivo dos nossos encontros, seja a razão de nos reunirmos como grupo pequeno, seja o motivo de nos dedicarmos ao discipulado, seja a razão de ouvirmos a palavra, porque queremos ser conformados à imagem do Cristo. Deixa eu orar por sua vida. Estenda suas mãos como recebendo, vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de dedicarmos e vivermos mais um ano na Tua presença, e clamamos a Ti, dá-nos a graça de contarmos cada dia desse ano aos Teus pés, de contarmos cada dia desse ano diante da Tua face. Livra-nos de uma fé ausente, negligente, débil, altiva. Livra-nos de uma fé mentirosa, hipócrita, performática, e leva-nos a uma vida entusiasmada contigo, a uma vida apaixonante, a uma vida entregue ao Senhor com alegria. Nós queremos ser quentes, queremos agradar teu coração, Senhor. Ajuda-nos a vivermos isso ao longo desse ano. Que teu amor, Pai, esteja sobre nós. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhem. Que o consolo e presença do Espírito Santo nos direcione por onde formos ao decorrer dessa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abraço o máximo de pessoas que você puder. Diga a essa pessoa: vamos viver uma fé entusiasmada. Que Deus possa abençoar demais a tua semana. Até o próximo culto. Deus abençoe a casa, a família de cada um de nós, no nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada,